Hoje eu vim mostrar para vocês alguns dos meus livros e quais livros eu acho que vale a pena o investimento, quais livros eu acho besteira e enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre livro. Quando a gente está começando na confeitaria, é sempre aquele pensamento, nossa, tem tantos livros legais, olha, esse ensina isso, olha, esse livro é de fulano, olha, eu gosto, admiro o trabalho de tal pessoa. E, né, se deixar a gente compra todos, mas esses livros de gastronomia, confeitaria, culinária, que seja, eles não são baratos, tá? Então o ideal é que a gente se controle um pouquinho na hora de comprar esses livros e pense naquilo que realmente vai ser útil, tá? Eu acho muito legal, eu inclusive tenho vários, tenho alguns desses, tenho outros guardados, alguns compõem aqui a minha estante do cenário, mas alguns eu tenho simplesmente por coleção, sabe? E outros eu tenho realmente por utilidade. Então eu vou explicar pra vocês quais os tipos, como que você deve pensar. Quando você é um cozinheiro amador, você gosta de criar novas receitas ou testar coisas novas, né? Eu sempre tenho como referência esse perfil como, não sei se vocês já assistiram aquele filme Julie and Julia. É um livro sobre uma moça que resolveu imergir, né, na personagem de uma das referências culinárias, se não me engano, nos Estados Unidos, tá? Então ela era como se fosse pra gente aqui no Brasil uma Ana Maria Braga, né? Que tem um programa, que ensina as receitas. Então essa jovem criou uma fixação por essa personagem e ela pega, né, a personagem eu digo porque era uma pessoa, mas ao mesmo tempo também era uma personagem ali pra TV, né, como se fosse, por exemplo, a Palmirinha, Ana Maria Braga, esses grandes nomes que a gente acompanha na televisão desde pequenininho. Então ela comprou esse livro e todos os dias ela se propôs a fazer uma das receitas, das técnicas que eram passadas ali no livro dela. Então é muito gostoso esse processo de você pegar um livro e falar, nossa, que legal! Ai, essa receita de tal coisa, hoje eu vou testar. E você vai lá e compra todo o material, segue as instruções, testa, vê se funciona, come, chama seus colegas, seus amigos, sua família, todo mundo pra provar aquilo. Então, isso é muito legal, mas isso é muito de cozinha amadora, né? Amador, lembrando que amador não quer dizer que você não é bom nisso. Ser amador quer dizer que você não faz aquilo profissionalmente, você não faz aquilo para ganhar dinheiro. Então, muitos são cozinheiros amadores, né? Gosta de cozinhar, de estudar, de testar técnicas novas, de usar utensílios, né, bem legais, mas não faz isso profissionalmente. Uma vez que você usa aquilo, né, aquelas técnicas para cozinhar, para ganhar dinheiro, para trabalhar com isso, você se torna um cozinheiro profissional. E claro que um cozinheiro profissional precisa de formação, de estudo e tudo mais, mas enfim, isso já entra em outro assunto. Então, eu acho muito legal essa coleção de livros variados, de chefes diferentes, de pessoas diferentes, de tipos de coisas diferentes, para quando você é um cozinheiro amador e quer, cada hora, quero fazer um doce especial para agradar um grupo de amigos que vem jantar na minha casa. E aí você vai lá, folheia o livro. É quase terapêutico isso, tá? Então isso é muito legal. Mas pra quem faz isso profissionalmente, como eu expliquei, pra quem faz isso pra ganhar dinheiro, tem livros que é pura perda de tempo. Ele é lindo, vai ficar lindo na sua estante, mas você nunca vai abrir ele. Então, eu até acho interessante essa ideia, esse pensamento. Esse livro aqui é um dos meus favoritos, tá? Da Raíza Costa, A Rainha da Cocada. E depois eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses livros dos meus favoritos, explicar os tipos e o que eu recomendo ou não. Mas esse livro ele foi pensado para ser usado, tá? Ela tem muito essa ideia, então algumas páginas desse livro, elas foram preparadas para que sejam impermeáveis, para você derrubar farinha, derrubar líquidos e ela não estragar. Então foi um livro pensado para ser usado. Ele foi um livro projetado para ser útil. Tem livro que é projetado para ser bonito, tá? Ou para ser encantador, ou para ser quase como um catálogo, nem assim ensinar muita coisa. Então, eu sou a favor de investimento em livros que te ensinem realmente algo e não um livro que colecionem receitas. Existem os livros de técnica e existem os livros de receita. Normalmente os livros de técnica eles têm um misto entre um pouco de receita e um pouco de técnica. Esses pra mim são os melhores. Quando é um livro que só tem receita, ele se torna menos útil pra mim, tá?
que trabalho com isso. Então, quando eu tô projetando, às vezes o cliente chega e fala, olha, queria um bolo, mas eu queria um recheio que lembrava o que minha avó fazia, que era, sei lá, uma baba de moça com alguma coisa assim, assado e tal. Aí vale a pena você fazer uma pesquisa num livro de receitas. Mas eu não gosto de colecionar livros de receita porque eles são caros, são pesados e muitas vezes você nem lembra o que tem em cada um e você não vai ter tempo de ficar folheando eles para buscar essas receitas. Como eu disse, essa coisa de folhear as receitas e pensar nas coisas, eu vou preparar isso, vou preparar aquilo, é mais para aquela cozinha, né, por hobby. Então eu coleciono menos livros de receita e mais livros de técnica, tá? Então recomendo que você que está trabalhando com confeitaria, colecione os livros de técnica ou alguns de receita básica. Então, eu vou passar rapidamente explicando o que eu tenho e quais são os tipos, para vocês entenderem. Eu tenho esse livro aqui, que é da Amélia Lino, que é especialista em flour cakes. Então, ela ensina algumas técnicas desse glacê, que é um glacê coreano, se eu não me engano, tá? Dá pra fazer flores muito lindas e ela explica todo o preparo e tal, e ela tem algumas fotos bem bonitas dos bolos, dá pra servir de inspiração. Ela ensina como que você confeita algumas flores no passo a passo, mas tem algumas receitas de bolo mesmo, né, de massa de bolo, de recheio. Então é um livro misto de técnica, é um livro misto de fotos de referência, de ideias, e ao mesmo tempo ele é um livro que ensina uma técnica bem específica e ele remete ao trabalho dela, que é especialista em algo. Então é uma colega querida, eu gosto bastante do trabalho dela, então eu tenho esse livro e ele me serve muitas vezes quando eu preciso de alguma referência, quando algum bolo vai alguma técnica que eu preciso mesclar. Poxa, eu preciso imitar um efeito assim. E aí eu tento lembrar, né, trazer na memória todas as técnicas que eu sei. Bom, esse glacê ficaria ótimo para confeitar isso, para fazer esse detalhe. Então eu venho e dou uma estudada nessa técnica e mesclo com a minha. Então esse livro ele é misto de técnicas, receitas e referências. Eu gosto de ter ele exatamente por isso, tá? Esse daqui é um livro que eu ganhei, tá, de presente, que é um livro de bolos e tortas e é um livro de receita, tá? Então, tem recheios legais, tem algumas massas diferentes, às vezes você quer uma coisa específica, você pode vir e pegar, meu cliente quer um bolo com recheio diferente de tudo que a gente está acostumado a fazer. Então dá pra você dar uma pesquisada nesses livrinhos de receita pra tirar ideias, mas como eu disse, não vale a pena ter tantos dele, você não vai fazer nunca todas essas receitas, tá? Então é um livro que eu ganhei de presente, mas se eu fosse comprar, dificilmente eu ficaria investindo nesse tipo de livro. Acho legal ter um ou outro, mas não precisa, tá? Aqui eu tenho, né, eu vou mostrar pra vocês, mas não tem muito a ver com confeitaria. Eu gosto muito de processo de massa artesanal, tá? Massa fresca, massas italianas. Então eu tenho esse livro, que é de um canal no YouTube que eu gosto muito, que chama Pasta Grains, que é um projeto de um pessoal que resolveu eternizar as receitas das nonas italianas, né? São senhoras que já, muitas vezes a família não tem mais tanto interesse, né? Não é como antigamente que as receitas realmente se passavam, né? De gerações. Hoje em dia tem muitas dessas nonas que já estão com 90 e poucos anos, tem histórias maravilhosas, mas não tem netos, filhos que se interessam em fazer essas receitas. Então eles foram atrás dessas senhoras para reproduzir essas receitas em livro, em vídeos, para eternizar técnicas que muitas vezes vão ficar perdidas, né? Então são muito valiosas. Eu acho esse tipo de livro muito legal, porque além dele contar histórias, ele tem receitas deliciosas e também técnicas muito únicas. Eu acredito que as melhores técnicas são aquelas que as pessoas aprendem com o tempo, tá? Então, quando nós conversamos ali com profissionais que têm uma vida inteira de experiência, eles têm muito a ensinar, muito mais do que aquelas regras padronizadas, aquelas técnicas que a gente sabe por estudo, são ótimas, mas essas vovozinhas, até na confeitaria mesmo, as boleiras de antigamente, elas têm dicas valiosíssimas que se a gente ouvir, a gente se dá bem. Então, eu quis mostrar exatamente para mostrar essa ideia do livro e trazer isso também como uma ideia para vocês. Tente resgatar e conversar com pessoas que muitas vezes já estão lá no finzinho, né?
da história, da vida, e tem dicas valiosas que podem ajudar bastante a gente nessa carreira. Então essas dicas não são estudos científicos, mas elas têm muito a ensinar pra gente. Então esse livro é sobre isso, só que relacionado a massas, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, tá? Esse livro da Isabela Suplicy, que se eu não me engano, ela é especialista em bolos de casamento, né? Então aqui tem algumas histórias, algumas receitas, principalmente voltada muito para a história e para o trabalho dela, tá? Tem algumas referências bem legais, eu gosto, algumas técnicas, mas é um livro que eu não tenho tanta utilidade. Eu uso ele muito pouco, tá? Mas eu gosto de ter para uma eventualidade, mesmo porque eu não faço mais tanto bolo de casamento. Hoje em dia, né, a minha especialidade ficou mesmo em bolos esculpidos, então eu uso pouco. Aqui, eu vou mostrar o do brigadeiro, mas eu tenho essa série de livros, né? Livro do brigadeiro, livro do cupcake, livro do pudim, que são livros de receita, mas ensinam um pouquinho de técnicas, tá? Que são muito úteis. Eu já fiz todo tipo de doce que vocês imaginarem na minha carreira, tá? Eu não comecei já fazendo os bolos esculpidos, já fiz brigadeiro gourmet, palha italiana, bolo de pote. Antes de inventar o nome bolo de pote, eu já fazia algo parecido com o bolo de pote. Já fiz bolo básico, bolo de chantilly, bolo no bico, bolo... Enfim, todo tipo de doce que vocês imaginarem, eu já passei por essa fase, tá? Principalmente na época da faculdade, que eu precisei bastante movimentar, né, a parte financeira, então isso me ajudou. Então eu tenho livros direcionados. Eu gosto desses livros porque eles não custam tão caro e eles têm algumas técnicas bem específicas, algumas receitinhas de variação de brigadeiro, de pudim, e as de cupcake foram as minhas primeiras, porque a minha encanação com confeitaria começou com os cupcakes. Então esses livros de cupcakes, as páginas deles estão até meio sujas de tanto usar. Aliás, a receita de cupcake que eu uso hoje é uma adaptação de uma dessas receitas que eu gosto bastante. Eu acho que esses livros básicos, né, de alguns itens como cupcake, brigadeiro e tal, é legal ter. Mas, poxa, eu preciso então comprar? Não. Se é uma coisa que te desperta interesse, se é uma coisa que você vai usar, esses livros básicos de receita, direcionado, pequenininhos, vale a pena ter. Mas aqueles livros que vem muita receita e muita coisa, eu acho besteira, tá? Ali eu tenho 2 de macarrons, que eu não uso tanto, mas eu tive uma época também a fixação por macarrons, porque eu não conseguia fazer de maneira nenhuma. Eu sou muito teimosa. Quando eu vejo que, nossa, eu não consigo fazer isso, eu vou ficar, assim, obcecada até conseguir fazer aquilo só pra provar que eu consigo. Então, essa é uma característica minha, uma maluquice meio minha, mas eu gosto bastante de colecionar coisas sobre aquilo que eu fiquei obcecado no tempo. Então, enfim, é útil porque às vezes eu gosto de fazer macarrão pra mim, quando eu faço o meu aniversário, alguma coisa assim, eu faço por hobby, como eu falei, por hobby. Essas coisas assim muito diferentes eu não uso tanto no meu trabalho, mas se um dia eu precisar de um bolo específico que tenha itens como, por exemplo, macarrons na decoração, isso pode me ser útil, tá? Mas são livros também que eu selecionei, que eu abri e vi que tinha um misto de técnicas com receitas, porque macarrão é muito mais sobre técnica do que sobre receita e também sobre forno. Então, são coisas aí que eu fui colecionando. Aqueles de cupcake, o da Martha Stewart, que é um livro em inglês, eu gosto, mas também uso pouco, mesmo porque as receitas são todas americanas, tá? O sabor, o paladar é totalmente diferente do que a gente tá acostumado aqui, então eu não uso tanto, tá? O outro é o livro da Carole Crema, que eu inclusive usei algumas receitas quando eu participei do programa Que Seja Doce. São receitas que eu acho que talvez não sejam tão adequadas para cupcake como ela mesmo disse no programa. Então são receitas abrasileiradas de cupcake, mas que também eu acho que ainda precisa adaptar um pouco melhor. Tem o livro do Que Seja Doce, que é uma coletânea de receitas de pessoas que participaram e venceram, acho que da primeira e segunda temporada, se eu não me engano, tá? Que também foi um livro de recordação. Então tem algumas coisas que eu guardo como lembrança, como uma homenagem mesmo, não tanto para utilidade. Eu nunca utilizei esse livro, tá? Mas eu acho legal ter como uma lembrança.
Além desses livros, eu vou mostrar e quero falar sobre esses que eu selecionei, que são os meus livros favoritos e os mais úteis. Mas antes eu quero mostrar pra vocês 2 livros que também são muito úteis pra mim. Ele é voltado para o meu trabalho de bolos esculpidos, tá? Anatomia Artística e esse é Anatomia para Artistas também. Por que Anatomia para Artistas? Existem milhares de livros de anatomia voltado para medicina, ou para áreas de saúde, ou para área esportiva, que vão ensinar algumas coisas específicas sobre o corpo humano, sobre a anatomia humana para aquela parte. A anatomia artística, ela te ajuda em processos de desenho e escultura e representação da figura humana. Como eu gosto muito de fazer bustos e principalmente realistas, esses livros foram grandes investimentos para mim, porque eu realmente folhei e vi que tem muita coisa direcionada para o que eu preciso, tá? Existe um outro também que não tá aqui, é um livro em inglês que é Anatomia para Escultores, que é mais específico ainda. Anatomia para Artista é no geral. Esse também, apesar de ser para artista, ele é mais voltado para desenho, tá? De anatomia. Esse é misto e o outro é mais direcionado para escultura mesmo. Então, se você gosta e quer trabalhar com modelagem, ir mais pro realismo, ou até representar bem os personagens, entender um pouco mais da anatomia, é legal se aprofundar. Ah, mas eu preciso entender isso tudo sobre anatomia humana para fazer um personagem humano? Não necessariamente, mas a qualidade do seu trabalho vai elevar bastante. Então, eu recomendo que vocês invistam em estudar um pouco mais sobre anatomia humana, e esses livros são livros que eu resolvi investir. Esse daqui eu gosto bastante, porque ele tem essas partes aqui, aqui, que tem uma folha vegetal. Então, tem a imagem, tá? E essa imagem, né, por exemplo, aqui da mão, tem de várias partes do corpo. Quando você puxa em cima a folha vegetal, você vê a parte óssea, a anatomia óssea em cima, e tem algumas que tem anatomia muscular em cima. Eu uso muito isso para cabeça. Às vezes eu até tiro uma cópia da página vegetal, imprimo também no papel vegetal e utilizo para a escultura do rosto. Deixa eu ver se eu acho aqui da cabeça, que é bem aqui. Ó, por exemplo aqui, tá? Por exemplo, quando a gente vai esculpir a cabeça, poxa, a cabeça é redonda. A cabeça não é redonda, tá? Nem de frente nem de lado. Então aqui a gente consegue ver um pouco mais a silhueta para entender quando a gente vai desenhar um personagem. E quando a gente puxa o vegetal, dá para ver melhor ainda as vértebras, os ossos, aonde que encaixa o quê. Então, para quem gosta de fazer busto e para quem quer ir para a parte realista, eu recomendo muito que você estude anatomia. E como hoje a gente está falando sobre livro, esses são meus livros de anatomia. Mas vou mostrar rapidamente para vocês aqui a minha caveirinha, que eu utilizo em alguns dos meus vídeos. A galera já viu, a minha caveirinha quebrou os dentes, então ela tá banguelinha aqui, ó. E agora vai ficar mais ainda. Deixa eu encaixar aqui. Essa parte solta, tá, gente? Ela tem uma molinha, ó. Ela tem uma molinha que é pra gente poder mexer. Depois eu vou prender ela certinha aqui. Mas a gente tem um parafusinho e ela prende aqui pra poder soltar quando precisa ou mover, tá? Eu solto normalmente, por isso que essa peça ficou até meio solta de tanto eu mexer. Mas eu solto ela pra poder tirar. Quando, por exemplo, eu vou fazer a base aqui da estrutura, e não é um círculo, tá? A base da cabeça, a não ser que seja um cartoon, que aí é outros formatos, mas um crânio humano, ele tem um formato diferente. Então eu tiro pra tirar molde, pra ver qual é o tamanho, a circunferência exata, pra poder fazer a base aqui onde eu vou segurar o crânio. A mesma coisa a mandíbula, tá? E só um extra aí, uma curiosidade pra vocês, o crânio humano, ele não é igual pra todo mundo, e isso a gente vai descobrindo nesses livros de anatomia. O crânio feminino e masculino é diferente, tem algumas coisas diferentes. Então, uma das diferenças tá aqui, nesse ossinho da testa, tá? Esse é um crânio masculino, por exemplo. O crânio masculino, ele tem uma protuberância aqui em cima
como se fosse na ponta da sobrancelha, e os crânios femininos, ele tem como se fosse uma bolinha, um ovinho, vou dizer, um pouco mais pra cima. Então isso é o que diferencia, por exemplo, um crânio feminino de um masculino. Aqui também, na mandíbula, a mandíbula feminina, ela tem menos curva, ela é um pouco mais arredondada. A masculina, ela é bem marcada. Essa parte aqui do maxilar, desculpa. Essa parte do maxilar, ou da mandíbula. Maxilar é em cima. Enfim, é pra isso que servem esses estudos de anatomia, são bem legais pra gente entender. E também algumas etnias têm algumas coisinhas diferentes. Então, os africanos, por exemplo, têm um formato de crânio diferente, os europeus têm outra proporção de crânio. Então isso é interessante porque quando você vai fazer um personagem, por exemplo, se você quer fazer um personagem europeu, se você usa como referência um crânio, uma base de crânio que é africana, isso também vai interferir no resultado final, porque o que tem por dentro reflete o que tá por fora. Então isso serve para estudar. Ah, eu preciso agora que eu quero fazer busto, eu preciso comprar um crânio? Não, gente, eu demorei bastante tempo para comprar isso. Eu só comprei porque eu quis aprofundar os estudos. Então, livros de anatomia, esse tipo de ferramenta ajuda muito a gente a estudar. E quanto mais você estuda, mais excelência, mais perfeição você tem no seu trabalho. Então, é por isso que eu recomendo que vocês gastem com aquilo que é realmente útil, tá? Então, eu acho, pra mim, né, eu que gosto dessa parte mais específica de escultura de rosto, eu acho que esses livros e esse crânio me ajudam muito. Então, esse não entra na categoria de livro, mas só para vocês conhecerem um pouco mais desses materiais, tá? Então, os livros de anatomia artística. Também existem alguns livros sobre modelagem, existem alguns outros livros sobre escultura, pode ser útil. Eu não acho que tudo que a gente quer aprender a gente acha em livro, mesmo porque o livro ele não fala. Eu aprendo muito por ouvir e por ver. Quando são trabalhos manuais, o livro deixa um pouco a desejar, mas ele traz informações exatas que a gente precisa, como por exemplo, a proporção, a anatomia, que isso a gente não vê na mão, isso a gente vê no papel mesmo, quando vai transferir as medidas. Então, eu gosto, apesar de não ser culinária, como a gente tá falando aqui sobre bolos esculpidos, eu quis mostrar esses livros, tá? E voltando então aos livros de culinária, esse daqui é um xodózinho que eu tenho, tá? É um livro da Dona Benta, é uma edição especial completa, então esse livro é muito antigo e ele tem muitas edições, tá? Recentemente até eu vi um de capa dura que, assim, mexeu com o meu coração. Aqui ele fala um pouco sobre equipamentos e utensílios, fala sobre ingredientes, pesos, medidas, e sim, apesar de passar um pouquinho por técnicas, ele é sim um livro de receitas. Muitas receitas. Quer ver? No total, ele tem mais de 1.100 páginas, tá? Ele tem. Então, outra coisa importante pra gente lembrar, esse livro de receitas é um livro que ele é um livro antigo, apesar de ser edição nova, as receitas são antigas. Então, quando, por exemplo, você vai pegar um mousse, né, se tratando de doce, que aqui tem doces e salgados, tá? Aliás, esse livro eu acho bem interessante porque ele lembra muito o estilo daquele livro da Júlia, eu acho que é da Júlia ou a Julie, enfim. Eu vou acabar errando, falando besteira aqui pra vocês, mas é um livro completão que tem de entradas, as sobremesas, sopas, antepastos, e enfim, tudo. É um livro completão que tem várias receitas, só que são receitas antigas. Então, quando você vai, por exemplo, procurar uma receita de mousse, aqui, doce, você vai ver que eles dão a aeração do mousse com claras de ovos batida, crua. Hoje em dia a gente não usa mais, né? A gastronomia evoluiu bastante a ponto de não ser bacana, não ser legal hoje em dia usar a clara de ovo crua, a não ser que ela seja pasteurizada. Mas hoje temos algumas outras soluções para as receitas. Então muitas receitas aqui, elas vão estar à moda antiga. Então a gente precisa ter essa observação em mente para conseguir agilizar ou corrigir as receitas e não perder tempo fazendo umas coisas que não vão funcionar mais nos dias de hoje, ou não vão ficar mais tão gostosas. Mas as bases, eu acho que
dá bastante ideia. Tem vários tipos de sopas, tem vários tipos de cremes, tem vários tipos de arroz, tem vários tipos de pizza, carnes, sobremesas, bebidas. Tá vendo? Ó, glacê de café. Eu não pensei em trabalhar nunca um glacê de café. Mas olha que interessante, às vezes você pode utilizar isso em algum doce seu, algum bolo seu especial, você pode dar um toque especial, né? Aqui, por exemplo, glacê para trabalho com bico. Aqui eles estão mostrando glacê real, por exemplo, a receita do glacê real. Pra gente que tá acostumado a utilizar o glacê real pronto, às vezes você precisa fazer e você tem uma solução aqui, que é clara de ovo, calda de limão e açúcar. Então, esse é bem interessante também, glacê de revestimento. Tem algumas opções, mas como eu disse, são opções bem antigas, tá? Aqui fala sobre pontos de caramelo, pontos de calda, recheios doce, cremes, pudins, enfim. Como eu disse, eu gosto muito desse livro. Eu acho que ele é um bom investimento para inspiração. Mas ele não é um livro que você vá usar o tempo inteiro, mas pode ser um recurso legal. Porque essas receitas, você até pode colocar creme de café, glacê de café. E pode ser que você não ache. Ou acha uma receita que não foi testada. Essas receitas, elas são bem tradicionais da Dona Benta e eu acho que vale a pena, tá? Então, esse é um livrinho que eu recomendo ter. Esse daqui é um livro que eu gosto muito, tem alguns outros livros de técnica de confeitaria profissional, principalmente esse daqui é do Senac, tá? É teoricamente do curso que eles tinham, ou tem, não sei, do Senac. Então aqui tem chocolates, caldas, glacês, cremes, massas fermentadas, massas batidas, massa de bomba, massas líquidas, folhadas, massas quebradiças. Então ele tem uma quantidade de técnicas muito boas. E outra coisa que eu gosto muito, as receitas são por peso, elas são muito precisas. A chance dessa receita dar certo, uma massa choux, que é a massa de bomba, se você testar, por exemplo, a receita do livro da Dona Benta, que eu mostrei pra vocês, e desse livro aqui, essa daqui é muito maior a chance de dar certo. E, enfim, caramelos e tal. Tem técnicas interessantes que pode te ajudar a agregar mais no seu trabalho, tá? Recursos a mais. E receitas mais testadas, é melhor do que só procurar na internet. Então, às vezes eu prefiro isso do que outra coisa. Vou mostrar esses dois e por último, um dos meus favoritos mesmo. Acho que nessa sequência vou chegando até o primeiro. Esse é o livro da Dani Nossi. Durante muito tempo foi referência ali de confeitaria no YouTube. Então ela começou testando muitas receitas, fazendo algumas coisas e ela fez esse livro, e esse livro é muito legal, tá? Apesar de ser um livro de receitas, ele tem toda uma introdução, ó, erros e acertos, tipos de utensílios, por que pesar, por que peneirar, os ingredientes. Isso daqui eu uso demais, porque eu sempre esqueço os pontos do caramelo, da calda, né? Então, por exemplo, fio fino, fio forte, bala mole, bala dura, areia, caramelo, vidrada, para fazer, por exemplo, maçã do amor, qual que é o ponto, aqui tem algumas referências, quantos graus, isso daqui é tão útil, porque às vezes você fala, nossa, vou fazer uma maçã do amor. Qual que é a mesma temperatura que tem que chegar? Tem que chegar a X graus. Eu quero o ponto pérola. Essa receita aqui tá pedindo que eu faça o ponto de fio fino. Qual que é o ponto de fio fino? Às vezes, principalmente nesses livros mais antigos, tipo da Dona Benta, você vai achar... é quando você puxa e forma um fio fino. Gente, isso é tão relativo. O que é um fio fino para um? O que é um fio fino para outro? Então aqui... ele tem o nome que as pessoas costumam usar e o grau. Tendo os graus ali, você mede no termômetro e aí você vai acertar, tá? Aí tem alguns recheios base, alguns cremes base, massas base, que ela usava muito no canal para as receitas. Então, por exemplo, os cremes, merengues, os brigadeiros. Aqui tem uma parte falando sobre a cristalização dos brigadeiros. Isso é muito útil. Isso daqui é o tipo de coisa que a gente aprende depois de tanto fazer brigadeiro e perder receita de brigadeiro. Ou o brigadeiro fica parado. Por que essa receita açucara mais que a outra? A gente perde os brigadeiros e não sabe por quê. Aqui ela explica um pouco sobre isso. Então eu adoro quando é aprofundado as técnicas. Por que isso acontece? Como você corrige, tá? Dá uma receita você acha em qualquer lugar. Se pedir pra vizinha uma receita de bolo, ela pode passar. Explicar como que funciona e por que cada coisa é do jeito que é
é para poucos. Então, eu gosto desses livros por causa disso. Então, aqui fala de sorvete, aí ela começa a entrada das receitas. Então, tem de receitas mais fáceis, mais difíceis, receitas comemorativas, especiais. E aqui essas receitas são muito gostosas, eu já fiz várias, tá? E, como eu já tinha dito, eu faço mais por hobby. Mas, por exemplo, eu já fiz até num bolo esculpido um recheio de curd de limão, que é uma delícia, tá? E aqui tem o curd de limão, a receita da torta de limão francesa e da torta brasileira. Então aqui é interessante. Aí essas massas de torta, tipo a pâté sablé, a sucré, quando que a gente usa cada uma massa de biscoito básica? Às vezes isso é tão útil. Poxa, só preciso dessa receitinha do gingerbread, porque eu quero fazer no Natal um bolo esculpido com uma casinha de biscoito, né, americana. Aqui tem uma receita testada, bacana, então eu prefiro usar assim quando eu tenho já referência de onde que veio a receita, tá? Então, eu gosto muito desse livro exatamente por causa da quantidade de técnicas e informações, tá? Só que, ainda nessa mesma característica, esse livro aqui é mais completo, mais preciso e eu gosto mais, que é o Confeitaria Escalafobética da Raíza Costa, tá? Todos esses livros meus são autografados, então eu sou bem fã dessa galera, principalmente da Raíza, ela é uma grande referência pra mim. Então aqui tem histórias de ingredientes, para que servem os utensílios. E aqui eu gosto muito que ela ensina como fazer alguns ingredientes que a gente não acha para comprar. Por exemplo, açúcar em pérola. Eles usam muito em waffle, tá? Às vezes você não vai achar na sua cidade, no mercado, na distribuidora de doces que você compra seu material. Aqui ela ensina a fazer, tá? Essas receitas são bem interessantes. Por exemplo, biscoito de champanhe. Ah, não tem biscoito de champanhe. Você pode fazer o seu. Dá mais trabalho? Dá. Às vezes compensa comprar, às vezes compensa. Mas e se você não achar e precisar? Ela ensina a fazer. A mesma coisa aqui, ela ensina também a fazer cereja em calda, né? Granulado de chocolate, ela ensina a fazer. Então, esse granulado aqui, ele é muito mais gostoso. Às vezes você pode utilizar... Eu já utilizei essa receita da matéria-prima para granulado para fazer uma textura, um material, como se fosse um confeito de uma textura específica que eu queria colocar num bolo esculpido, que era uma textura toda craquelada. Então, eu tenho a base que faz o granuladinho, certo? Mas com essa massa eu posso fazer milhares de outras coisas, porque é uma massa de confeito. É a base para a construção do confeito tipo granulado. Então, eu posso moldar como eu quiser. Tem várias opções aqui. É bem legal, tá? Então, isso é valioso. Isso daqui a gente não acha na internet procurando como fazer granulado. Você até acha um vídeo ou outro, uma coisa. Mas aqui a gente tem certeza que o negócio foi testado, porque tem referência. Quem ensinou? Tal pessoa. Ela sabe o que tá fazendo. Então, eu prefiro fazer assim, tá? Aqui ela ensina até a fazer corantes naturais. Então, se às vezes você precisa fazer alguma coisa e o seu cliente é alérgico a algum tipo de corante, você pode... Tem muito disso, tá? Principalmente corante, se não me engano, amarelo e vermelho, tem muita gente que é alérgica. Então, você pode reproduzir, às vezes, numa necessidade. Então, aonde que você vai achar essas informações de confiança? Esses livros eu gosto de tê-los por causa disso. Cream cheese, creme de avelã, creme de leite fresco, queijo mascarpone, doce de leite, geleias, tal. Tudo isso ela ensina a fazer os ingredientes. Isso é muito interessante. Eu gosto muito de ter esse recurso, tá? Leite de coco. Aí começa algumas receitas e, como eu expliquei antes, tem algumas páginas que são mais grossas e impermeabilizadas, que é pra gente fazer bastante e não estragar o livro, tá? Aí ela explica algumas técnicas de massa, folhada, alguns tipos de bolo diferente. Enfim, eu sou apaixonada por esse livro, pelas técnicas e pela paixão que ela faz as coisas. Então, sou fã da pessoa, sou fã das técnicas dela. Gosto muito do estilo como ela se comunica e ela conta as histórias. Então esse é um livro de xodó mesmo, sabe? Não só de colecionador, como também uso mesmo. Uso bastante. É um dos livros favoritos. Eu acho que o meu top 5 são... O meu top 5 são esses daqui. Dona Benta, Técnicas de Confeitaria Profissional do Senac, o livro da Dani Nossi, né, Por uma Vida Mais Doce, o Confeitaria Escalafobética da Raíza e, pra finalizar, o meu favorito,
eu não sei se eu saberia dizer entre esses dois qual é o meu favorito, porque eles são muito diferentes. Mas eles são os meus dois primeiro lugar. Dá pra fazer isso? É o Química dos Bolos, da Joyce Galvão. Esse livro, ele é uma bíblia. Ele é uma bíblia no sentido de, tipo, as informações que tem aqui são, assim, essenciais, tá? Então, qual é que é a química dos bolos? Acho que eu já falei sobre isso em algum vídeo pra vocês. Fazer um bolo é brincar com as reações químicas, né? O fermento, a acidez, a gordura, a doçura, o açúcar mesmo. Ah, ele só serve pra adoçar? Não, ele também serve pra dar maciez, estrutura. Então, o que cada ingrediente faz dentro de um bolo? Esse livro vai explicar pra você. Ah, mas eu posso substituir uma coisa por outra? Pode, não pode? Depende. Você sabe pra que serve esse ingrediente? Ah, eu posso reduzir o açúcar da massa? Você sabe qual é o efeito que isso vai gerar depois? Então isso é um estudo profundo. A Joyce é uma grande estudiosa. Ela vai a fundo mesmo, sabe? Então esse não é um livro de receitas, simplesmente. Ele tem receitas, mas ele tem receitas embasadas e testadas que explica, né, aqui ó, como calcular o tamanho da forma de acordo com a receita. Ela ensina as fórmulas matemáticas para você fazer isso. Gente, isso é muito valioso, tudo que tem aqui. Essas informações são, assim, muito especiais. Então, tem as receitas, mas também tem as técnicas e também tem o porquê de cada coisa ser do jeito que é. Isso não tem o que substitua, tá? Por exemplo, o bolo de cenoura com calda de chocolate dela é o mais perfeito e gostoso que eu já comi na minha vida. E é uma receita que tá em gramas, coisa importante, né? Então, tudo isso é muito importante que tem aqui. Eu recomendo, principalmente se você quer se especializar em bolos, esse é o livro que todo mundo tem que ter. Então, de tudo que eu falei aqui, se tem um livro que você tem que ter, é esse. E esse eu acho muito, muito, muito útil para todo o resto. Da Dani também é muito legal. Esses livros de técnica tem do Senac, tem de alguns cursos de confeitaria profissional, muito legal. Mas se tratando de bolos esculpidos, eu acho que esse daqui, ele é ótimo, porque ele não é sobre escultura, mas ele é sobre executar a receita da forma que vai dar certo e ponto final. Por que que meu bolo deu errado? Você vai bater o olho. Hoje em dia eu tenho essa capacidade. Eu pego o bolo de uma pessoa, eu vejo, sinto a textura, ponho na boca, eu sei o que deu certo e o que deu errado. Entendeu? Ou por que que a receita tá do jeito que tá. Então, se eu vou alterar uma receita minha, acabou um ingrediente, eu posso substituir? Eu sei o que eu posso substituir ou não. Todo mundo que trabalha com bolo deve ter esse conhecimento. E aqui tem muito. Também, né, quem quiser pode seguir o trabalho dela, tem muita informação legal do trabalho dela no próprio Instagram, tá? Eu teria esse livro, né? Acho que todo mundo deveria ter na cozinha pra estudar um pouquinho mais sobre isso. Então, esses são os meus livros. Resumo da história. Invista em livros que te ensinam técnicas e principalmente as mais especializadas, aquilo que você está acostumado a fazer e direcionou o seu trabalho. Se você for um cozinheiro amador ou gostar muito de cozinhar, além de profissionalmente, para sua casa, aí sim, todos esses outros livros de receita eu acho bem interessante você ter. E se você trabalha com bolos esculpidos e gosta, ou então bolos decorados normais, mas gosta de modelar, esses livros de anatomia são bem especiais. Não são livros baratos, mas às vezes vale o investimento. Então, estude, invista em conhecimento, porque essa é a chave do seu sucesso profissional.